Muito bem, além do presidente da Pfizer na América Latina, ontem o ex-chefe da Secom, Fábio Weingarten, também afirmou que a farmacêutica ofereceu as vacinas ao governo brasileiro ainda em 2020. E para avançar nesse assunto, a gente convida agora o advogado especialista em direito penal constitucional, internacional e também eleitoral, Acácio Miranda Filho. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo. É um grande prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Acácio, fica agora a expectativa, de se saber se essas afirmações que estão sendo apresentadas à CPI de fato estão complicando a vida do governo. A gente percebe o presidente bastante irritado. Qual a sua avaliação técnica em relação a possíveis denúncias ao Ministério Público? A CPI, conforme já foi amplamente divulgado nos últimos dias, fará a coleta de todos os elementos probatórios e, a partir daí, confeccionará um relatório. Este relatório será votado e encaminhado ao Ministério Público. Verdade seja dita, entre todos os depoimentos que foram prestados até aqui, talvez o mais contundente, em virtude principalmente da sua isenção, seja o depoimento prestado na data de hoje pelo gerente comercial da América Latina da Pfizer, uma vez que ele apresentou elementos concretos baseados em datas e em conversas feitas com o governo federal acerca das negociações feitas entre a empresa e o governo federal. Contudo, a partir do momento que nós analisamos o depoimento dele, nós percebemos que não há, até o presente momento, algo que implique responsabilidade ao governo federal, uma vez que foram feitas tratativas para a aquisição da vacina e, por razões que devem ser justificadas pelo próprio governo federal, essa aquisição não foi efetivada. O simples fato do governo federal ter negado a aquisição dessa vacina, por si só, repito, não implica responsabilidade. Mas, para que esse posicionamento seja consolidado, há a necessária fundamentação do governo federal e a indicação das razões que o levaram a não efetivar esta transação com a Pfizer. E hoje, Acácio, nós tivemos lá as perguntas, principalmente o senador Renan Calheiros, na tentativa de estabelecer uma lógica. Se as vacinas tivessem sido aplicadas já em dezembro, nós teríamos menos mortes no país. E ele garantiu que não poderia fazer essa conta. O ministro da Saúde também já tinha, Marcelo Queiroga também tinha sido questionado sobre isso. De fato, é algo que não é possível se mensurar, evidentemente. De fato, não é possível nós mensurarmos isso de forma objetiva, uma vez que as vacinas tinham uma expectativa de entrega em dezembro, pode ser que essa expectativa sequer fosse efetivada, então não dá para nós correlacionarmos uma circunstância com a outra, e mais do que isso, não é possível nós extrairmos qualquer forma de responsabilidade a partir de um raciocínio abstrato. Exatamente. Então, na sua visão, tecnicamente, em relação a toda a argumentação até agora, nós sabemos que nós tivemos embates, tentativas, evidentemente, por parte da oposição de responsabilizar o governo. Hoje mesmo, o relator da CPI, Renan Calheiros, ele até colocou o volume de mortes, infelizmente, no Brasil, citando que, culpando o governo, querendo estabelecer até, falou em genocídio. Então, tecnicamente falando, claro que tudo isso vai ser levado ao Ministério Público, é o final da CPI, CPI, mas de qualquer forma, até agora, nada que o governo não possa se esclarecer e poder dizer o que ele fez ou deixou de fazer. A CPI, e é importante nós indicarmos isso, diferentemente dos órgãos policiais, do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário, os membros da CPI não têm tanta afinidade com a condução de atos investigatórios, e eles são parlamentares. Muitos deles têm objetivos políticos por trás da sua atuação. Diante disso, é possível nós afirmarmos tecnicamente que todas as ponderações e as perguntas feitas
pelos membros da CPI tem um viés muito mais político que técnico. É óbvio que para a imagem do governo federal, todas essas perguntas e todas as inquirições que são feitas através da CPI representam uma mancha. Mas sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista constitucional e sob o ponto de vista penal, os elementos que nós temos que pudessem ser imputados ao presidente da República são mínimos. É óbvio, ainda existem outras provas a serem construídas, ainda há a confecção do relatório por parte da CPI e pode ser que estas novas provas ou até a confecção do relatório conduza a outras possibilidades. Mas analisando o cenário que nós temos atualmente, não há razão para grandes preocupações sobre o prisma jurídico para o governo federal. Acácio, como estamos num ambiente político, evidentemente, ao que parece, o dano político já começa a ser mensurado por parte do governo. Nós tivemos uma pesquisa que foi divulgada ontem e a popularidade do presidente baixou e adversários, aí, possíveis adversários do presidente Bolsonaro em 2022 estão subindo nas pesquisas. Sim, a popularidade do presidente e aquilo que nós chamamos de responsabilidade política já está evidenciado. Você mesmo mencionou uma pesquisa recente onde ele figura no segundo lugar nesta pesquisa e num eventual segundo turno acabaria perdendo para o seu adversário. E esse talvez seja o grande prejuízo não só da CPI, mas da condução como um todo por parte do governo federal em relação à Covid. A verdade é que muitas pessoas tiveram parentes próximos que faleceram em virtude da Covid ou pessoas próximas que vieram a óbito em virtude da Covid. E é natural que numa circunstância excepcional como esta que nós vivemos, as pessoas busquem um responsável por tudo isso. E, repito, aparentemente as ações ou até as omissões do governo federal têm mostrado ou têm representado no entendimento das pessoas que ele, governo federal, deveria ter agido de outra forma. Acácio, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde. Obrigado, Marcelo. Igualmente, sempre é um prazer estar com vocês.